Passagem da tribo, mais um ano de estudo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o conhecimento conscienciológico dentro da autocogniciologia, que é o conjunto de princípios enunciados, técnicas e informações teáticas específicas da ciência das ciências. No caso aqui a conscienciologia, embasados no neoparadigma da própria consciência, quando lúcida, quanto à inteligência evolutiva. Agora, a cognição conscienciológica, o mega conhecimento consciencial evolutivo, a alta aquisição do conhecimento prioritário, a pancognição, a utopia do conhecimento total, a vida do sempre aprendente, o rigor terminológico da conscienciologia, a orismologia, a capacidade de previsão pessoal e controle dos fatos relativos a si próprio, a teoria mais avançada para explicação objetiva pessoal do cosmos, a prioridade evolutiva aplicada à programação existencial ou autoproex, a cognops, a cidade do conhecimento. Agora, nós falamos aí sobre os processos mais sérios aí dentro do detalhismo. Depois mostramos 27 características do conhecimento científico. Depois uma listagem de 4 outras categorias de conhecimento em comparação com o conhecimento conscienciológico. E no fim, o conhecimento conscienciológico é mega desafio para todas as personalidades humanas racionais e lógicas, sem os travões milenares da corrupção e dos autoassédios conscienciais. O conhecimento conscienciológico significa alguma coisa ou exerce algum papel definido para você? Quais os resultados práticos obtidos a partir de tal postura? Eu quero dizer para vocês que, já que vocês gostam de olhar detalhe, principalmente você aí, Tiago, lá na etimologia está faltando ponto e vírgula depois do tratado. Está um ponto, está uma vírgula, é ponto e vírgula. Estou falando porque senão você vai ver depois. Tá certo? Agora aqui, uma pergunta. É possível que Leonardo da Vinci dominasse algum tipo de EV, o animismo energético parapsíquico? Você acha que ele pode ter feito tenebres naquela vida ou em alguma anterior? É bem possível. E o Nostradamus, existe a possibilidade de saber se ele chegou à dispersidade ou a ter Ofiex? Em caso afirmativo, é possível que ele já tivesse tido Ofiex em vida anterior àquela? É possível. Depois da primeira dispersidade, com qual idade na vida seguinte se atinge novamente a dispersidade em geral? Depende da pessoa, né? Eu acho, por exemplo, que evoluciólogo já começa a ter isso desde que nasce, desde pequenininho. Agora, aí depende do gabarito da pessoa, né? Agora, outra coisa que eu queria falar, isso aqui é a tal revista sobre nazismo que eu falei, que daquilo que já foi publicado no Brasil, é uma que eles reuniram muitos dados. Tudo indica que isso foi feito no Brasil, tem uma bibliografia aqui sobre o assunto. Eu só quero falar algumas coisas que são raras da gente ver qualquer coisa a esse respeito.
Qual a importância do cinema para os nazistas? Depois dos comícios, os filmes eram a principal forma de divulgação dos ideais nazistas. Durante os 12 anos do regime, foram produzidos 1.350 longas-metragens. Muitas eram comédias românticas, operetas e filmes de costumes, mas todos tinham algum tipo de conteúdo ideológico, fosse num diálogo ou numa imagem sugestiva. Desses, 96 foram produzidos diretamente pelo Ministério da Propaganda, criado em 1933 e chefiado por Goebbels. Um dos exemplares dessas películas é o S.A. Brand, de 1933, que conta a história de um menino pobre, membro da juventude hitlerista e protegido de um SA. Vítima das batalhas entre nazista e comunista, ele balbucia antes de morrer: agora vou para o meu Führer. Quer dizer, o negócio era terrível, esses filmes. Eu nunca vi filme nenhum desses. Eu vi falando nisso logo depois da guerra. Mas agora no Brasil, eu nunca vi. Nem é a primeira vez que eu vejo que está falando aqui esse total. Agora, isso é terrível. Agora, uma boa parte desse filme era tudo antissemita. Era contra os judeus. E isso tudo desapareceu até um certo ponto. Agora, outra coisa. O nazismo existiu no Brasil. Em 1938, Getúlio Vargas proibiu diversos partidos, entre eles o nazista. Mas ele continuou operando normalmente. Em abril de 1952, uma passeata no centro de Florianópolis reuniu 2.000 pessoas vestidas com uniformes nazistas. Isso é o Brasil. O povo fica pensando que o negócio está longe. É um perigo, tem muita coisa por aqui ainda. Agora, aqui outra coisa. Os alemães sabiam do Holocausto? Em seu livro, A Igreja Católica e o Holocausto, o historiador reflete sobre passagens do Novo Testamento que são claramente antissemitas. Vocês sabiam disso, né? Tem muita coisa contra os judeus na Bíblia. E olha que eles são da Bíblia também, né? Mas eles são do Velho Testamento e não do Novo. Então a gente tem que ver isso, como é que é. Agora aqui, outra coisa. Por que Auschwitz não foi bombardeada? Surge a pergunta por que os campos de concentração, as linhas ferroviárias que levavam até eles não eram bombardeados. Não faltava apelos feitos pelas lideranças judaicas. Muitas pessoas que conseguiam fugir dos campos informavam os aliados sobre o que estava acontecendo, e evidências mostram que Stalin, Roosevelt e Churchill já sabiam do Holocausto desde 1942. A guerra acabou em 1945. Até mesmo fotografias foram tiradas dos campos de concentração. Quer dizer, tem alguma coisa nisso tudo que ficou mal explicitada. Nossa. Existem nazistas em Israel? Israel foi um estado criado justamente para abrigar os judeus, espalhado pelo mundo e perseguido pelo antissemitismo. Porém, seria o local onde menos se esperaria encontrar neonazista. Mas, segundo a BBC, um grupo com essa ideologia, com idade entre 16 e 19 anos, foi preso recentemente. Eles pintavam suástica em sinagogas, distribuíam material racistas e agrediam judeus, gays e imigrantes. Além disso, filmavam as agressões. Isso é Israel, tá certo? Então agora vocês estão começando a entender a natureza humana? Vocês estão entendendo bem isso? Se a gente vai falar umas coisas dessas, ninguém acredita. Fato é fato, não adianta a gente brigar. A gente tem que saber o que se passa por aí. E outra coisa, foi por causa da crise de 29 que os nazistas apareceram. E devido também o problema da Inquisição Católica, que sugeriu muita coisa do nazismo. Agora nós estamos numa nova crise aí, sei lá o que acontece, se os nazistas vão começar a colocar as mangueiras de fora, em algum lugar por aí afora. Agora, é necessário a gente falar sobre o Holocausto. Isso foi o maior crime que a humanidade já cometeu em todos os tempos. Hitler foi o maior genocida de todos os tempos. Nunca existiu isso. Agora veja, isso é o século XX. Gente, eu estava vivo quando essas coisas aconteceram. Ainda bem que eu estava no Brasil, né? Não vi as coisas lá perto, mas se estivesse lá,
É para a gente fazer assistência. Agora, eu queria saber, tem alguém do acoplamentar aí do curso? Eu quero saber quem é que me deu isso aqui. Foi a Zolê, não é vocês. Agora, ela será que vem aqui hoje? O caso é o seguinte, a Lília. O problema é o seguinte, alguém vai encontrar com a Lília hoje? Você vai? Então você vai dizer para ela, não vou te dar isso não, que eu gostei muito isso aqui é meu, é só meu. Meu. O caso é esse. Você vai dizer para ela que precisa de colocar alinhamento no texto. E também aonde tem aqueles processos lá para a pessoa fazer anotação, para colocar as linhas maiores, os espaços. Está muito exprimido, ninguém escreve daquele jeito, é só criança. Tem que deixar os espaços maiores entre as linhas de anotações. E fazer alinhamento, que está cada um fora do outro. Alguns estão certos, a maioria está fora. É só isso que eu vi. O mais, eu acho que é por aí. Tem que seguir o que está aqui. Está muito bom. Viu? Acoplamentário. Vale a pena vocês ir verem esse. Agora, isso aqui, é o máximo. Esses dados aqui. Esse livrinho é o curso acoplamentar, a apostila do aluno. Com todos os dados que tem. Vale a pena ver isso. Está o máximo. Muito bom o curso. Está valendo. Agora aqui outra. Eu gostaria de saber como uma Consim que tem curso intermissivo deve proceder para ajustar o ponteiro à bússola consciencial dela. Eu estou escrevendo sobre bússola agora, umas coisas mais sérias, a pessoa perguntou na onda. O caso todo é o seguinte, a primeira coisa é ver as prioridades daquilo que a pessoa faz. E ver dentro do processo da PROEX o que é que ela tem recebido e o que ela tem que retribuir. Então, o ideal para isso é a pessoa entrar na Apex e fazer esses cursos que a Apex está dando especializado para o assunto. Isso aí que seria ideal, quando você puder entrar nesse assunto. Agora, o ponteiro, então, é você ter linearidade da sua pensalização, ver isso que eu falei que é a prioridade, caminhar nesse sentido e arranjar uma infraestrutura para isso. Qualquer hora, eu vou trazer um verbete que é maior do que os outros, sobre conscienciólogo, que a gente dá todos esses detalhes, para ver o que um conscienciólogo faz, o que ele entende, o que é que ele busca. Então, com isso também a gente pode clarear mais o seu processo, é justamente o que você está procurando aí. Agora, nesse conscienciólogo, eu ainda não publiquei nada. Já publiquei, já fiz artigo há muitos anos. Mas aqui eu ainda não trouxe. Então, qualquer hora nós vamos trazer. Conscienciólogo. Pode falar. Aí, no caso dos nazistas, você tem alguma opinião sobre por que não bombardearam um campo de concentração? Eles ali estão explicando também, uma opção de hipótese que eu também sempre pensei nisso. Eles estavam com medo de matar as pessoas que estavam lá. Mas o problema é o seguinte, eles já estavam lá para ser mortos. Agora, o problema é que os judeus estavam certos. Na hora que eles pediram para bombardear a linha férrea, as locomotivas, onde eles passavam. Se passasse, ia acabar com tudo. Agora, ninguém sabe disso. Eles ali estão falando que parece que o Churchill era favorável a fazer alguma coisa. Agora, mas os outros dois não eram. Valdo, a União Soviética tem uma conotação, também tinha antissemita. Agora, não sei se o Stalin também... A gente nunca sabe, né? Porque você sabe, por todo lado sempre teve antissemita através dos séculos. É muita gente contra judeu. Isso nunca. Não foi os nazistas que inventaram isso. Eles foram os piores. Mas o tempo todo tem. O problema todo é eles. Na época da Inquisição, eles mataram. Não é isso. Poucos anos antes do processo dos nazistas, na própria Europa, houve fuga, tudo quanto é jeito. Eles mesmos estão falando ali. O negócio é sério. E a Rússia... Agora, o problema todo dos judeus é porque eles não se imiscuem com sociedade nenhuma. Por isso que arranjaram o país para eles. Para ver se eles ficavam lá e criavam. Entende? Porque eles não se misturam com a sociedade. Só misturam em matéria de negócio, mas outras coisas não. Você observa. Todo lado é assim. Criam antipatia, mas daí para exterminar... Agora veja, isso é a cultura deles, eles foram habituados com isso, é um modo de viver. Agora, tem gente que não admite isso. Esses nacionalistas demais, todo lado, por isso que expulsam os judeus. Agora, judeu também tem uma coisa, quando eles veem que a situação está precária, eles caem fora primeiro e vai para outro país, porque eles não têm raiz.
Então isso tudo cria problema para eles do ponto de vista social, né? Isso é inevitável. Agora, eu acho o seguinte, os maiores cientistas mesmo estavam falando, da época da guerra, tudo eram judeus. Ainda bem que eles eram judeus, por isso não foi feita a bomba atômica pelo Hitler, porque senão, agora, como é que seria o mundo se ele tivesse feito bomba? Tem que destacar que o Hitler fez tudo isso porque era popular e o povo apoiava isso. Também tem que... Não era, mas o Hitler não é isso. O Hitler é por causa do processo, da força presencial dele. Ele tinha uma força presencial de mega assediador violento, um dos maiores que já passaram por aqui. E você sabe, isso aí empalma a pessoa. E outra coisa, a Alemanha estava frágil devido ao processo de ter saído da Primeira Guerra. Então há uma série de coisas que facilitaram o Hitler. Agora, que há uma bobagem enorme deles admitirem aquilo e ir no bico, é um negócio terrível. Agora, ele fez tudo com hipnose, praticamente fascínio coletivo, né? Aquele negócio das grandes shows, o processo tudo de ter o Goebbels por trás. Foi agora, tudo estudado, mas agora o Hitler que foi a cabeça, o Goebbels seguiu o que ele falou. Agora tem que levar em consideração que eles recuperaram a economia alemã depois do problema da crise de 30, não, e isso fortaleceu o Hitler. Não, e o problema é o seguinte, lá chegavam a tal maneira, eles explicam isso tudo aí na questão do nazismo, que a gente já conhece. O dinheiro estava de uma tal maneira o seguinte, o cara entrava numa fila para comprar alguma coisa. Demorava um pedaço, na hora que ele chegava lá, aquele dinheiro que está na mão dele já não dá para ele fazer a compra. No restaurante, o cara... Outra coisa, às vezes não valia a pena você ir fazer qualquer coisa levando o dinheiro que tinha que pagar. Aquilo era pesado demais. Entendeu? O esforço de você carregar o dinheiro não valia a pena o que você ia comprar com ele. Quer dizer, é uma inflação absoluta. Agora, total. Ele teve um economista lá competente, que eu esqueço o nome, que depois esse cara foi expurgado, mas ele que ajudou a recuperar a economia alemã, o economista que o nazista colocou, os nazistas colocaram. Foi, mas quem recuperou mesmo foi depois da guerra. Então, pois é, mas teve aquele depois da gordão que crise segurou a barra, aquele careca. Ele que fez as coisas mais sérias na Alemanha depois. Agora, isso tudo, gente, a nova geração precisa de saber. Porque senão aparecem esses bobocas aí, ficam tudo fascinados novamente por alguma ideia dessa, nós estamos perdidos. É preciso de pôr a boca no trombone, falar a verdade. Então isso aí é importante, essa é uma publicação igual essa. Tem a bibliografia aí, eles pegaram da internet, uma opção de lugares. O povo vai muito atrás de problema econômico. Hein? Parece que saiu em novembro essa revista. Lá no Caruso acabou. Pelo menos não tem. Eles acham que aquilo ainda pode vir mais, ou eles devolveram. Agora, ó, a André vai pedir para mim, para a internet, a coleção que eles têm. Isso aí é uma coleção de várias coisas, eu quero ver o resto. Tem um outro que é sobre o Holocausto. Eu quero ver o que eles pegaram. Quem estudou isso, estudou muito. Não é bobo. Está entendendo? É gente que sabe o que tirou isso aí. É gente, parece que é do Brasil que fez isso. É gente que estuda, não é bobo. Agora é engraçado, a editora é a editora Scala. Mas aí não está falando quem é que foi responsável por isso. Essa é a cabeça desse cara que fez isso. Mas então, eles tiveram duas recuperações. Uma depois da crise de 30, que foi esse economista que eles depois expurgaram, foi responsável. Foi. Agora, essa condição econômica deu muita força para o nazismo, precisava ver isso. Deu. Que o povo vai muito atrás de melhoria econômica, o povo quer saber do estômago também. Agora, o Hitler tirava partido de tudo que acontecia para influir no povo. O homem era terrível. Agora, ele falava e empolgava todo mundo. E outra coisa, ele já fazia espetáculo, é show tipo Hollywood. Tudo sound surround, cinemascope. Ele é o seguinte, eles colocavam tudo, eles explicam isso tudo. O livro lá do Fest explica isso, aí também estão falando. O caso todo é o seguinte, ele fazia aquele espetáculo enorme, mas assim, com milhares de pessoas, milhares de soldados, milhares de gente. E aquilo tudo com uns estandartes, com os nomes, as coisas, tudo com muita luz, tudo chamando atenção. Todo mundo participava do espetáculo.
Agora, no fim, eles faziam uma espécie de apoteose, aonde que o Hitler aparecia marchando no meio de todo mundo na frente. E aí ele começava a falar com o povo todo empolgado pelo espetáculo. Você está entendendo? Então é uma loucura, tudo era muito bem bolado. Agora, foram poucos que viram aquilo na hora H. Agora, cientistas, gente mais viva, muita gente caiu fora de lá, né? Da Alemanha e surround, quer dizer, em torno, nas redondezas todas, os limites. Os pensadores, quase todos, foram embora, porque não aguentaram. Tem exceção daquele Martin Heidegger. Esse era nazista, filósofo nazista. Então, tem vários que ficaram lá, muitos erraram, né? Muita gente boba. Não é isso. O Perón era favorável aos processos dos nazistas, por isso que eles receberam muito. A Argentina foi um dos países que mais receberam nazistas depois da guerra. Por isso que é que eu vi aquele monte de nazista lá. O Vaticano, o Pio XII, ele colaborou com os nazistas. O povo fala, mas ele colaborou mesmo. Outra coisa, esse Papa atual, ele era da juventude hitlerista. Aí está falando nele, eles estão querendo defender o Papa indiretamente, mas fala também o que é que ele era. Quer dizer, ele era nazista. Vocês estão entendendo? Esse Papa atual. Então, veja, por isso que ele é daquele jeitão. Muito diferente do Papa anterior. Vocês estão entendendo agora? Veja, esse processo da história, a nova geração precisa falar sobre isso. É bom que se comunique, que veja a situação para ver o que é. Esse negócio não pode ser esquecido. O Holocausto não pode ser esquecido. A Segunda Guerra, o nazismo, as loucuras, isso não pode ser esquecido. Tem que ser falado de vez em quando e mostrado a realidade que é. Tudo foi feito aos milhões. Os erros foram feitos aos milhões. Não é fácil. É muita gente assassinada. Não era fácil aquilo. Aí está mostrando como é que eram os campos todos. Treblinka, Auschwitz, Sobibor. Não é fácil. Tem uns 8 desses campos de concentrações que morreram, mas milhares. Outra coisa, vocês já pensaram? Eles tinham uma máquina de matar as pessoas que podiam matar 2.500 pessoas num dia. E não sobrava nada. Por quê? Eles não queriam que sobrasse, porque senão ia ficar a demonstração. Entende? Tinha que sumir com os judeus. Então eles volatizavam todo mundo. Gente, pensa bem nisso. Eles falam que foram 6 milhões de judeus. Eu acho que foi mais. Eu sempre achei. Depois da guerra eles falavam que era mais. Depois é que fixaram esses números, etc. Tal. 20 milhões. Não, mas mataram mais. Mataram, a maioria era civis, que mataram de propósito. Foi lá eles mataram mais. Fala de 20, pode ser muito. Outra coisa, mataram judeus também lá. Mas pouco. Eu acho que lá também não tinha tanto. A Alemanha tinha mais. O problema foi esse. Pode falar. Esse processo de reurbanização que traz essas coisas reais, né? Por exemplo, o caso do Hitler, você falou um mega assediador, né? Até que ponto essas consciências que estão lá na Baratosfera há muitos anos, que são mega assediadores, até que ponto eles têm alguma proteção para o resto da humanidade? No caso, não sei, o Hitler fosse um delas. Pois é, mas é isso mesmo. Aqui, a Segunda Guerra determinou o processo que chegou a hora da reurbanização. Isso, a reurbanização começou mais na prática, objetivamente, pelas coisas que a gente viu, etc., as coisas que eu tenho estudado, de 1950 para cá. Foi mais ou menos 5 anos depois do término da guerra. Entendeu? De lá para cá, então, eles estão colocando o povo para ver o que era. Agora, primeiro houve esse extermínio de gente. E a gente não sabe o que aconteceu com isso, com esse povo todo. Agora, essa turma toda que vai renascer ainda, tem muita gente tudo perturbada. Então é preciso a gente ver o que vai dar. Agora, preciso mostrar como a natureza humana é. O bicho está aí. Você pega uma pessoa boníssima, você vai encantuar essa pessoa e começa a chatear. Pode chegar uma hora que ela vira o bicho de novo. Ela regride. Você está entendendo? Por isso que é necessário mexer no estado vibracional, mexer com parapsiquismo, estudar cosmoética, para a pessoa vacinar contra isso. Eu acho
que uma pessoa que não conhece cosmoética, ela é amedrontável para a gente, não para ela. Se você apertá-la muito, ela pode virar bicho. Você está entendendo? Isso é a natureza humana. É o proto-reptiliano, é o lagarto que está dentro da pessoa. Sabe? Está ali dentro, a fera. A ferocidade está só como se fosse uma brasa debaixo das cinzas. Então, ninguém aí está totalmente a cavaleiro, isento, indene de regredir numa condição dessa, não. Pode regredir, sim. As pessoas ficam doidas de uma hora para outra. E tem gente que fica doida por segmento, a varejo. Tem gente que está bem de manhã, de tarde está totalmente alterada. Daí uma semana está boa de novo. Daí outra semana está pior. A bipolaridade mostra isso, como é que a pessoa muda de manhã para tarde. Você está entendendo? Isso é o bicho animal, é o corpo animal que nós temos. O sistema nervoso está alterado, se falta parafuso, tudo é possível. Você entende? Então, é necessário fazer, nesse processo que eu chamo de reeducação, é necessário mostrar essa realidade dessa história, esses aspectos horríveis da humanidade, para nós sabermos como é que é. E outra coisa, para nós amarmos a humanidade, a fim de ajudar, a fim de assistir. A gente tem que entender. Esse é o caminho. Pode falar. Valdo, eu conhecia bem Abraão, que foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. E até hoje, essa questão de não terem bombardeado os campos e não terem bombardeado as linhas férreas, gera uma revolta muito grande. Até hoje o negócio não está bem resolvido. Então, agora eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Stalin, tá? Stalin não foi equivalente a Hitler, na sua opinião? Não, ele foi horrível, mas agora veja, ele não estava diretamente lá dentro, porque o Stalin já era doido mesmo, o povo já sabia que ele era doido. Você sabe que o Stalin teve uma temporada que ele entrou numa depressão, a hora que a guerra piorou, que ele passou dentro de casa que não podia nem chegar perto dele. O cara era totalmente pirado. Entende o que ele quer dizer? Agora, outra coisa, o Stalin matou gente deles lá mesmo, com a história toda dele. Mas a ideia dele, ele tinha até, achava que era um iluminado, que estava ajudando todo mundo. Agora, o Hitler não. O Hitler, ele tinha a filosofia do processo. Ele fez até livro explicando o que era. Entende? Ele era lúcido da situação do mal que ele estava praticando. Agora, Stalin não, era muito doido, muito, entende? Doente mental, demente, psicopata. O Hitler era, mas o Hitler era muito mais consciente. Agora, de todo mundo, eles mesmos falam aí, o maior assassino da história humana é o Hitler. Outra coisa, o Stalin não fez troço para matar 2.500 pessoas num lugar só assim, não. Presta atenção. O Hitler, ele comandou isso tudo, incentivou, mostrou a filosofia do processo, as técnicas que devia de fazer. Você quer coisa pior do que isso? Não tem ninguém que aconteceu na história humana que eu conheço, não tem ninguém igual ao Hitler, não. Agora, o Stalin matou mais. Lá eles mataram muito mais, não pode nem comparar. O maior genocídio que houve em número foi da Rússia. Mas agora o pior é o Holocausto mesmo aqui. Outra coisa, você já pensou fazer capa de livro com pele humana? Tem paciência, gente, que é isso? Os absurdos, isso aí é o cúmulo de tudo. Entende? Pode falar. Eu estou fazendo uma complementária pela primeira vez. E um dos relatos que tiveram quando eu estava lá, né, falaram sobre o nazismo. Era uma coisa que eu não tinha pensado, então... você vai voltar para a Europa, seu povo está lá, a família está lá. Você vai Urubu-Servar de perto. O que é que se passou? Muito embora para onde você vai, eles andaram ajudando, mas é que o povo lá só pensa em dinheiro. Outra coisa, esse país que você vai é um arsenal. Debaixo dele é um arsenal. E eles acham que são os maiores países de paz do mundo. Mas eles têm a maior infraestrutura de autodefesa militar para o tanto da população que eles têm. A Suíça.
Você vai ver isso lá. Pergunta para ele quais são os arsenais, o que é que tem aí debaixo, como é que é a situação. Isso é a Suíça. Outra coisa, pergunta como é que os homens fazem. Todo ano eles têm que prestar serviço militar. Se você for para lá e arranjar cidadania, você vai ter que envergar uma farda. Faz parte do serviço. Para defender a pátria. Estou só te alertando, tudo é um problema de passado recente, não é isso? Professor, sim. Aqui. Falando de nazismo e falando aí da filosofia e dos caras que saíram, dos caras que ficaram, e se critica muito o Heidegger por causa disso, foi um dos que ficou lá e tal. Mas, tirando esse aspecto da biografia dele, da relação dele com o nazismo, do ponto de vista do conteúdo, o que o senhor acha da obra do Heidegger? Muita besteira. Não dá. Tem muita gente muito melhor que ele. Esquece esse cara e pega outro. É o melhor que você faz. Não dá. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Se uma pessoa dessa, escuta, em matéria o cara é filósofo. Agora ele entra na filosofia política, porque nazismo é filosofia política. Agora ele entra na filosofia política, ele vai aplaudir o nazismo, não dá. Essa pessoa, que é isso? Não dá, já é, esse aí é cão feroz. Não adianta querer dourar a pílula, falar isso aqui, eles tentam melhorar, não é? Recuperar, tirar o estigma do cara, não adianta nada, esse aí não tem jeito. É vomitivo esse Heidegger. Ficou bem estigmatizado. Leia tudo sobre ele que você vai ver. Agora, o melhor é não ler para você não perder tempo. Tem muita gente muito melhor. Leia o Adorno, que é mais ou menos da mesma época da situação, com um monte de coisa deles. O Adorno é melhor. Olha lá a turma de Frankfurt. Tem outros elementos melhores do que ele. Está entendendo? Frankfurt. Ah, é? Ah, aqui, ó. O livro do Heidegger não vende, não tem saída, está falando. A gente pedia no início, mas a gente desistiu, porque não sai, não vende, fica lá a eternidade. Agora, eles perguntaram para mim, mas como é que ele chama? Eu falei assim, o Mártir Heidegger, porque o nome dele é Martim, Martinho, então eu falei, não, é o Mártir Heidegger. Entende? Muita gente faz do verdadeiro Mártir, quer defender o cara como se ele fosse o Mártir, eu morro de rir. É uma situação vomitiva essas defesas. Existe isso, você sabe. Tem gente fanática com tudo, né? Mas quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Não tem ninguém mais? Todo mundo já está com conhecimento conscienciológico inteiro? Vocês viram aqui os tipos de conhecimento que tem? Conhecimento claro, certo, exato, falível, geral, objetivo, preciso, preditivo, racional, real, sistemático, universal, útil, verificável. São os tipos de conhecimento científico. Aldo? Sim. Aqui no ar. O senhor poderia falar sobre o autoassédio que tem na frase enfática em relação com as linhas do conhecimento? O problema todo aí, nós estamos falando aqui, é o seguinte: o conhecimento conscienciológico é mega desafio para as personalidades humanas racionais e lógicas, que já não tenham mais os travões milenares da autocorrupção e do autoassédio. Então, você veja, se você é aberto, você vai admitir aquilo que nós falamos, porque algumas das nossas asseverações afirmativas e etc., elas são muito avançadas. Começa pelo princípio da descrença. Você veja, é preciso a pessoa não ter nem autoassédio e ela também não ter uma corrupção grande, autocorrupção. Senão, ela não vai admitir o princípio da descrença de modo algum. Por quê? Ela não pode reclamar de ninguém. Com a conscienciologia, ninguém pode reclamar mais de ninguém. Por quê? É você que tem que fazer, o esforço pessoal seu é que tem que levar você às conclusões mais avançadas. Então você vai reclamar de quem? Tem que reclamar do Sandro. Não pode ser de mim, não pode ser dela, não pode ser dele, não pode ser de uma instituição, não pode ser de ninguém, é seu. Por quê? O problema é de esforço pessoal. Outra coisa, a gente não quer convencer você sobre a conscienciologia. É você que se persuade, é você que arranja a autoconvicção daquilo que você está estudando.
Então veja, se uma pessoa tem autocorrupção, ou se ela tem autoassédio muito grande, ela não admite isso, esse posicionamento. Então esse aí faz um motejo, entende, uma cara de vira o nariz, faz uma piada, cai fora, eles não admitem. Então, o processo nosso hoje, para admitir esse conhecimento a partir do princípio da descrença, não pode ter nem corrupção, nem autoassédio. Então, tipo, a linha de conhecimento, seja teológica ou científica, ela é criada até certo ponto para defender esse autoassédio, essa autocorrupção. É lógico, o tempo todo. Por isso nós estamos falando lá, ó, conhecimento científico, filosófico, popular e teológico. Ao teológico, dogmático, canônico, clerical, valor ativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível, peremptório, exato, segundo eles. Mas não vale nada, não tem nada de exatidão. Você vai falar, por exemplo, as bobagens, por exemplo, da Igreja Católica. A infalibilidade do Papa em tudo que ele ordena, ele é infalível. O processo do Espírito Santo, o Filho, o Pai, Jesus Cristo como Deus homem, Filho do Deus, etc. Tal. Que besteirada imensa que é isso. Só o J. Cristo é um dos conjuntos de besteira maior da história humana. São 1900 anos de bobagem que tem ali. Eles juntaram tudo para mostrar os troços do J. Cristo. E são de morte. Agora, tudo é um tabu, né? Tudo é um tabu. Começa pelos tabus. Olha o santo. O salvacionismo. O processo da santificação. O nicho da santidade. Isso tudo é de morte. Agora veja. Eu sou contra essas ideias há mais de 1 milênio. Sofri muito com isso, de tudo quanto é jeito. Agora, hoje é o máximo. A hora que você pode falar isso, mas hoje eu já não tenho mais nenhum motivo para estar falando isso. A coisa já perdeu tanto valor para mim que não vale mais a pena. É uma pena que na época que aquilo ainda você vibrava com isso, você não podia falar. Se fosse agora, agora não interessa mais. Eu já perdi. Sabe o nome que é isso, né? O gás. Tem vários nomes para isso. Aquele negócio do T grande. Sabe como é que é? Acabou. Não há mais isso. A testosterona já não vibra mais para falar sobre essa besteira. Você já viu coisa tão pior do que isso, que isso tudo ficou pequeno. Você está entendendo? Em matéria de patologia. Isso que eu estou falando mesmo do nazismo, por exemplo. Compara. Por exemplo, a Igreja Católica, até um certo ponto, com Pio XII e o Papa anterior, eles participaram das coisas por causa do Mussolini, que é o negócio do fascismo na Itália. Você sabe disso. Agora, o que é que se passa? Eles ainda foram pequenos. Os alemães fizeram mais bobagem. Mais do que os italianos. Agora, o Hitler era fã do Mussolini. E ele errou muito nisso, porque ele depois se arrependeu, deu uma opção de coisa contra ele. Mussolini empolgava as multidões, tudo quanto era jeito, pelo jeitão dele, no início. E outra coisa, tinha umas pessoas lá também que não tinha cabeça, igual aquele Badólio, aquele povo todo, não é isso? Agora ele foi mal na guerra também. Foi. Agora, seguinte, aqui nesses 5 conhecimentos aqui da página 20, eu queria que se aprofundasse porque é aproximadamente exato, inexato e exato. Você já falou do teológico aí, tudo bem, mas... Não, agora aqui. Conhecimento científico. Paradigma convencional eletronótica. Real, factual, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato. A ciência não fala que tem nada exato. Se ela fala, está errado. A mesma coisa. O nosso conscienciológico também, nós não falamos que tem coisa exata. Tudo é aproximado, porque depende do momento evolutivo seu. Agora, por exemplo, a Igreja Católica não, é exata. Tudo que eles falam é peremptório, porque é um dogma. O dogma é exato. Está entendendo? Agora aqui, o filosófico. Valor ativo, racional, lógico, sistemático, não verificado, teórico, infalível, exato.
O filosófico eles querem que seja exato, que é outra besteira muito grande. Não, isso não tem Conforme cabimento. o filósofo ele quer. Não tem cabimento. Né? Agora, o popular, artesanal, pragmático, tradicional, valorativo, reflexivo, assistemático, verificar, falível e inexato. Esse é o pior de todos eles. Isso é inexato, Esse é o pior deles. quase total. Esse aí é o que é o da plebe da época que a Igreja Católica mandava através da monarquia. Esse é o pior deles. É aquele do pé de chinelo da época, que é aquilo que nós chamamos amor da Robex. Ou seja, da massa humana impensante. Esse pode ser o senso comum, sei lá. É o senso comum, o senso popular, etc. Agora aqui outra pergunta. Na internet achei informações que indicam que os japoneses, sob o comando do imperador Hirohito, foram piores que os nazistas durante a Segunda Guerra. Você não acha que o imperador Hirohito é pior do que Hitler? Não, de modo algum. Eu estudei muito isso e vi as coisas. Se você está querendo, já que você viu a internet, então eu vou te dar um nome. Procura um japonês chamado Tojo. Tojo. T-O-J-O. Esse foi pior do que Hirohito. Hirohito era um boboca, coitado, que foi criado pelo processo da tradição. Aquilo era problema da tradição, que eles respeitavam como se fosse um deus em carne e osso. Agora, o Tojo, esse sim fez muita besteira como japonês, mas não chegou nem perto dos nazistas, não. E outra coisa, era pouca gente, a guerra deles foi menor. A guerra dos alemães foi horrível. O alemão fez blitzkrieg, invadiu o país, de uma hora para outra eles às vezes tomavam um país em 2, 3 dias. Era uma loucura toda. E outra coisa, eles estavam com um exército que engolia todo mundo. Agora os japoneses foram muito ingênuos, porque tudo era na base do processo do imperador, aquela coisa toda. Então, você sabe, uma pessoa assim não pensa. Agora, pensa só quem é que foi o Tojo. Isso aí é pouco falado, as coisas aqui no Brasil não falam muito. Mas o Tojo eu estudei muito pelo seguinte, vou contar para vocês como é que era. A guerra começou em 1939, eu tinha 7 anos. Então, no Brasil, o que é que eles fizeram? Começaram os americanos, começavam a mandar uma revista chamada Em Guarda. Em Guarda, quer dizer, na defesa. Agora, ali vinha tudo para fazer a propaganda dos aliados e milhões de coisas. Então, no Brasil, o que fizeram também? Eles incentivaram a fazer figurinhas. Então, nas figurinhas da guerra, vinha tudo quanto era avião, vinha tudo quanto era líder, e nas próprias figurinhas já mostrava os caras que eram ruins, já aparecia com cara de capeta. Você está entendendo? Para os meninos já ficar tudo dentro do processo da propaganda. A Segunda Guerra foi o maior movimento de propaganda que já existiu na história humana. Nunca houve tanta propaganda de um lado do outro. Então, por exemplo, eu comecei a ver o negócio dos japoneses devido às figurinhas. E as figurinhas vinham em bala, que os meninos todos, devido os velhos na barriga, ficavam doidos por causa de bala, para chupar aquilo e tal. Tinha algumas delas, por exemplo, de avião, que vieram com chocolate. Eram umas barrinhas de chocolate. Aquilo era uma loucura. Eu, por exemplo, na ocasião, fazendo negócio com os meninos para trocar por livro, eu fiz 5 álbuns de figurinha de avião e troquei por livro com uma meninada. Você está entendendo? Vocês veem como é que era o movimento. Isso, ó, na minha terra, que tinha no máximo 9.000 habitantes, não tinha mais do que isso a minha cidade. Agora, esse Tojo, eu comecei a ver quem era, e foram as figurinhas que me chamaram a atenção para ver quem era. E isso aí é um negócio que depois eu fui estudar. O Tojo é que era cara doido. Esse aí lá de... Uma vez, numa das minhas viagens ao Japão, eu toquei com uns amigos meus de lá e perguntei, vem cá, você já leu alguma coisa sobre o Tojo? Eu falei assim, não fala nisso. Isso é Japão. Fala. Quero voltar aqui no conhecimento, no número 4... Sim. No conhecimento popular você colocou reflexivo. Reflexivo. Pode é explicar? O jeito que eles são. O 4, o conhecimento popular, ele é reflexivo. Não é isso? E inexato. Um velhinho, por exemplo, está lá na fazenda. Ele tem o conhecimento dele. Não, você não pode plantar eucalipto perto da sua casa, porque ele atrai o raio. Outra coisa, ele chupa a água toda... A hidro do processo que tem aqui, ele é reflexivo. Já entendi. Outra coisa, ele chega para você e fala assim, eu vi uma correição de formiga hoje de manhã, deve chover até a noite.
A reflexão. Aquilo vai passando de uma pessoa para outra, é reflexivo, você não pode dizer que não seja. Tá certo? Pode falar. Página 17, detalhismo. Eu queria que você, por favor, explicasse teoriologia, a teoria do paraconhecimento. Teoriologia, a teoria do paraconhecimento. Essa aí é o seguinte: o paraconhecimento existe através da teática, ou seja, da teoria e da prática. Agora, a teoria é baseada na vivência que você tem da multidimensionalidade. Então, para isso, você tem que usar o seu holossoma. O holossoma, ou a coisa mais importante para você começar a estudar a teoria, é ver o energossoma. O energossoma, então, depois, você vai combater as tolices do psicossoma, levar isso tudo para o mental soma, para depois você começar a estudar o soma. Não estudar o soma do jeito que a medicina faz, ou a fisiologia, ou a antropologia faz, mas estudar o soma encaixado dentro desse polinômio do corpo, que é o holossoma. Então, soma, energossoma, psicossoma, mental soma. Agora, isso é que é a teoria básica da história. A partir disso, a pessoa tem que começar a destrinchar isso aí, até chegar na parte prática, objetiva, que aí entra estado vibracional, por isso que a gente fez os laboratórios, são as dinâmicas aqui de parapsiquismo e tudo mais, o acoplamentar que está se dando esse fim de semana, tudo é baseado nisso. É porque através do energossoma que a gente tem a sinalética, a manifestação de... Não, porque o energossoma, ele é mais sério do que o processo de parapsiquismo. Ele é a vida intrafísica. Com o EV, você tem a chave de todas as portas dessa dimensão. Sim. Mas tudo é secundário. Porque tudo aqui é uma vida energética. Entende o que quer dizer? Tá. Agora, a energia, o que é? Existe no cosmos duas verdades, duas realidades, duas coisas básicas. Uma consciência, a outra energia. A energia nada mais é do que um instrumento que a consciência faz para movimentar as coisas em torno dela. Então, tudo isso aqui é ilusão e é relativo. O que interessa é o que está atrás da testa de todo mundo aqui. Por exemplo, seu dedão não vale nada, é o hálux, não vale nada. Ele não tem cérebro. Agora, veja, ele participa até um certo ponto da pré-kundalini, então ele tem energia. Então, é preciso levar a energia a sério, até no hálux, o dedão do pé. Tá ótimo. Claro? Obrigada. Bom, aqui. Aonde que é? Na quarta linha, aqui. Na quarta linha, na fatologia, a capacidade de previsão pessoal e controle dos fatos relativos a si próprio. Podia falar disso e fazer um paralelo com a principiologia que você colocou lá, o princípio do controle pessoal. A capacidade de previsão pessoal e controle dos fatos relativos a si próprio. É a pessoa que começa a estudar a autoconscienciometria e ver quais são os potenciais que a pessoa tem, quais são os dons que ela já colocou a funcionar e outros que ela ainda não colocou. Qual é também as fraquezas dela, os trafares que ela tem. Por exemplo, a memória falhada, que de vez em quando esquece as coisas, esse processo todo. Então, a pessoa, com o passar do tempo, ela pode fazer uma previsão. Então, chega alguém e oferece para ela um emprego. Ela às vezes recusa, porque ela não vai dar conta daquilo. Fizeram isso com o Einstein. Ofereceram para ele a presidência de Israel. Ele recusou. Por quê? Não, eu não sou bom de contato com os outros. Isso aí é uma fraqueza minha. Quer dizer, foi muito sincero. Ele, judeu, etc., podia estar lá no top da história. Você está entendendo? Ele afastou, porque não, eu não sou bom nisso. Eu não sou bom. Socialmente, ele não era bom. Ele mesmo reconhecia isso. Porque ele não mexia com energia consciencial. Ele não sabia nada sobre energia consciencial, o Einstein. Então, ele é um bom exemplo para a gente ver esse processo da capacidade de previsão pessoal e o controle dos fatos relativos a si próprio. Ele evitou, porque aquilo ia dar muito aborrecimento, em primeiro lugar, para ele, e depois para os outros. Porque eles iam acabar manobrando o Einstein. Agora eu te pergunto, até que ponto será que não sugeriu de propósito? Judeu, entre judeus, são muito inteligentes.
sei lá o que não tem. Outra coisa, em matéria de política, os judeus são mais políticos que todo mundo. Os maiores políticos da história humana, a meu ver, são os judeus. É que isso não aparece na história, porque é tudo segredo. Segredo é a alma do negócio. Entende? É por isso que você fala da responsabilidade deles lá em Israel. É terrível. Eles têm domínio no negócio. Pois é. Agora, veja, os jornais aí estão trazendo, inclusive agora, o último número do Carlos Amigo, tem lá um artigo de uma pessoa que fala, Israel, e coloca tudo, vocês estão pior que os nazistas. Como é que é isso? Explicando tudo. Que estão agindo pior que os nazistas lá com os palestinos. Vocês querem descontar o Holocausto? Está lá, está no Carlos Amigo. Um cara escreveu um artigo explicando isso tudo e fazendo pergunta para Israel. Professor, aqui no C. Aqui, no C. Sim. O que o senhor me diz a respeito do chamado governo secreto do mundo? Aí, Illuminati, escuridão... Não, aquilo é besteira. Isso aí é os protocolos do Código de Sião. Aquilo foi inventado... Não, mas eu não estou falando disso. Estou falando, por exemplo, do grupo de Bilderberg que se reúne sempre... Não, isso é besteira. Eu não acredito nisso. Não admito, não aceito, não dá os fatos, não me convence. É, porque tem muita história assim. Tem muita coisa. É igualzinho, por exemplo, aqueles caras que falam sobre a banda negra ou tenebrosa da Terra, que é a turma da baratosfera que domina a Terra. Não existe isso. Se a baratosfera dominasse a Terra já tinha explodido, já tinha acontecido alguma coisa, tudo já tinha morrido. É porque tem uma coincidência muito grande que sempre antes da reunião daquele chamado grupo do G7, G8 e tal, esse chamado grupo de Bilderberg se reúne uma semana antes. Sim, mas eles se reuniram. Mas ninguém fica sabendo o que aí em Porto Alegre também já não reuniram, não tem esse outro aí, esse social que tem essa reunião, também é a mesma coisa. Agora eu não acho. Social. Eu não acho que isso aí tenha muito valor. Tem fundamento, não. Uma outra coisa. Todos esses grupos estão desnorteados, tudo estão com desor. Desor é uma das piores doenças que uma pessoa pode ter. É desorientação consciencial. Desor que eu chamo. Eles todos estão com desor. Olha o que aconteceu lá em Davos. Estava todo mundo olhando um para o outro, ninguém chegou a conclusão nenhuma. E outra coisa, é o povo do dinheiro, do poder, muito mais do que o grupo de sociais que tem aí, do Lula, desse povo. Lá é muito mais sério. No entanto, eles estavam sem palavra. Todo mundo mudo, não sabe o que fazer com a crise que está aí. De modo que o processo é esse. Eu não admito muito esse negócio de underground, mas não, a Terra não tem mais isso. Por isso que você não está vendo os negócios dos nazistas, está tudo vindo aqui. Você pegar esse negócio dos nazistas aqui, está falando o que é que o nazismo tinha 1% de coisa boa, e o que tinha 99,99999, sei lá quanto, de coisa péssima. Mesma coisa dos judeus. O que é que tinha de 99 que eles não tinham culpa, e o que é que eles tiveram culpa? Você está falando tudo aí, de um lado e do outro, e é isso que a gente precisa fazer. Eu sou contra esse negócio de racismo. Por quê? Coitado dos judeus, vamos prestar só atenção numa coisa. Tem uns negócios muito errados nisso tudo. Antissemitismo é uma das coisas, em matéria de raça, mais combatível que tem. Mas veja, eles não são uma raça bem constituída. Eles são muitas raças. Então, o que eles estão combatendo, o racismo contra o judaísmo, está tudo errado. Por quê? Quando você vai e junta um monte de judeus, tem de tudo quanto é área. Tem judeus de tudo quanto é cor de pele. Você está entendendo o que quer dizer? Então, veja, é uma loucura de falar em racismo, isso não existe. Existe a raça humana, e acabou, se você for falar em raça. Porque isso é besteira. Por isso esse negócio da eleição do Obama está tudo certo. Uma coisa interessante que a história oficial não conta, né, é a ligação, por exemplo, da família Bush com o Terceiro Reich, né? Que teve venda de petróleo e tal. Teve, mas isso agora, o processo de Terceiro Reich não é nada. O pior é com a família do Osama Bin Laden. Isso aí é que eles não falam nada. Uma outra coisa, quando eu fui lá, que nós chegamos no dia 6 horas antes do estouro das Torres Gêmeas, lá em New York, eu ia fazer, no meu curso, uma das coisas que eu ia falar era justamente sobre terrorismo.
para combater o terrorismo. Uma das coisas que eu sabia quando eu fui para lá é que o Bush, com a turma lá do Texas, tinha negócio sério com a família do Bin Laden. Eu sabia disso tudo porque eu estava estudando demais os processos. Você está entendendo? Por causa do livro do Homo Sapiens Pacífico, aquele negócio todo, eu estava lendo tudo quanto era lado, diversos idiomas, a bibliografia, tudo quanto é jeito. Se pegar meu livro, por exemplo, tem quase 10 mil fontes bibliográficas. Eu estava sabendo tudo isso. Aí eu, ingenuamente, perguntei para alguns, me conta, qual a relação do Bush com essas explosões? Vocês estão falando que é o Bin Laden. Ele tem relação com o Bin Laden. Como é que é isso? Simvaldo, cala a boca, não fala nisso. Depois eles tornaram a falar na história, depois disso. Mas abafaram tudo, ninguém falava nada. Você sabe que o Bush deu um jeito da família do Bin Laden sair logo em seguida, ali na primeira semana, aquela semana que nós estávamos lá. Eu só fiquei sabendo isso meses depois. Durante o período lá, ninguém falou nisso. Então você veja, isso é muito pior. Inclusive até que é o Bin Laden, do terrorismo, o negócio todo, é gente de casa. O serviço secreto israelense estava filmando lá, parece, tem notícias disso aí, né? Filmaram a colisão dos aviões. O serviço secreto israelense, ou o que você quiser, judeu, mesmo antes de Israel, sempre foi o maior. É o mais inteligente, é o melhor de todos eles. Eles sabiam daquilo. Então tem aquelas pessoas que falam que lá nas Torres Gêmeas não morreu um judeu. Não, e não só o dinheiro, então como é que fica isso? Eles saíram antes. Foi a primeira coisa que eu perguntei na semana que eu estava lá. Que deu o número de judeu? Tem algum jornal que deu? Nós íamos para as bancas, eu comprava aquilo, tudo que saía. Não vi nada falando sobre judeu. Eu ouvi dizer que inclusive até saques de dinheiro que ficavam ali, judeu não perdeu nenhum. Não sei se isso procede. Não, pois é, mas a conversa toda é essa, porque lá não havia. Mas lá mesmo eu perguntei nos dias. Porque eles ficaram sabendo do negócio, alguma coisa antes. Porque judeu é o seguinte, tudo é na base do segredo, tudo é underground, é subjacente. Ninguém sabe o que é. Sim, mas foi por isso que eu te perguntei sobre esse governo. Mas esse governo aí não. Eles falam isso aí do protocolo de Sião, isso aí é sujeira, não é isso? Os judeus não fazem isso, não chega a esse nível, não. Entende? Há muita gente no meio dos judeus que são religiosos demais, eles são muito severos, uma opção de coisa, não é bem assim não. Esse protocolo aí parece que foi criado pela polícia do Kizar, né? Para combater... Foi a partir da polícia do Kizar. E teve lá um autor, etc., que pegou o negócio. Outra coisa, tinha até um romance que entrou na história e tal. Isso tem todo lado, né? Isso aí já foi bem explicado, o protocolo de Sião. Agora, ó, eles são publicados até hoje... E tem muita divulgação ainda. Isso criou um estigma para os judeus, muito sério, o protocolo de Sião. Muito sério mesmo. Agora, uma coisa, pastor, não sei se o senhor sabe, mas, aliás, tem quase, né, pode ser que saiba. Bush e o adversário dele, o John Kerry, faziam parte de uma mesma sociedade dita secreta, o Skull and Bones e tal. Sim, mas lá nos Estados Unidos a sociedade secreta não tem valor nenhum. Eu já estudei isso muito, devido à época do senador lá que combatia os comunistas. Tudo vem a furo, não tem jeito de então não é tão secreto assim. A coisa mais séria que tem lá é o Pentágono. Agora, por exemplo, eu sempre quis saber quem eram os judeus do Pentágono. Isso eu nunca consegui fazer. É muito difícil saber quem é quem. Porque quem manda nos Estados Unidos mesmo, roda, está no Pentágono. E outra coisa, o processo da guerra que eles fazem, aquilo é para manter o problema do dinheiro. O Bush, por exemplo, ele estava com a corda toda, porque a turma do Texas, a camarilha do Texas, como eles chamavam. E outra coisa, ele gastou mais de 2 trilhões com esse negócio todo aí. É uma loucura. Eles estão achando que é 3 trilhões, que ele gastou com isso tudo. Agora, muita coisa, essa crise toda existe por causa disso. Uma outra coisa, existe gente nos Estados Unidos que acha que essa crise é devido aos judeus. Existe isso também hoje. Essa conversa está por aí. Agora, eu acho que tem judeu, é lógico que tem que ir atrás disso, porque o dinheiro está tudo na mão deles, quem manda lá em New York são eles, o processo da bolsa, esse negócio todo, as incorporations, tudo tem judeu. É lógico que está lá no meio. Agora, até que ponto?
Agora, como diz um amigo meu, na piada dele lá, né, falou assim, Valdo, esse negócio não dá certo. Ainda vai demorar um pouco mesmo essa crise. Pelo seguinte, tem um Berne na frente de tudo isso. É o Bernanke, que é o cara do FED atualmente, chama Bernanke. Com Berne na frente, isso aí não pode dar certo. Isso aí é a piada desse sujeito aí, falando que esse Bernanke é que substituiu o outro nosso amigo. Pois é, mas eu te perguntei antes, porque parece que o fundamento, os princípios que norteavam lá aquela sociedade secreta, lá, o Illuminati, tem muito a ver com o que ocorre atualmente. Por isso que eu te perguntei se existe mesmo esse... Mas eu não admito muito isso, não. Eu não vejo que a influência disso é tão grande, não. Por exemplo, uma das influências maiores que haviam isso no século XIX, por exemplo, era a maçonaria. Hoje ela também está toda popular, está aberta, não tem mais nada. Eu mesmo entrei lá e vi como é que era a situação. Mas o Illuminati é uma sociedade secreta que surgiu dentro da própria maçonaria. Quer dizer, mas todos aqui, isso tudo já era. Não é assim, não vai no bico, não. Entende? Não, eu não estou indo, justamente para eu sei, você está estudando. Lógico. Agora, a coisa que eu acho mais avançada em matéria de coisa misteriosa, de interrogação, é isso que estão falando, que tem esses caras que estão examinando os implantes de extraterrestre. Se isso aí é real, a medicina tem que dar um parecer nessa história séria. A gente precisa ver o que é isso, se isso tem verdade. Parece que estão descobrindo tecido que é diferente dos nossos. Sempre teve essa conversa, né, de ufologia. Mas agora não, está aparecendo foto, tem gente que está falando nisso. Mas está relacionado com Roosevelt, aquela coisa lá? Não, esse aí é pequeno. Está relacionado com muita coisa, com tudo que já existiu desde 1947. É muita coisa, são processos aí de 60 anos. E agora esses caras estão começando a fazer exames de implante, que eles acham que aquilo foi feito por ele. Estão abrindo a barriga do povo para ver, quer dizer, que negócio é esse? Isso aí eu preciso ver, o negócio se tornou um nível muito mais sério do que era. Então, em matéria de interrogação, isso aí que eu deveria saber o real disso aí. Vamos ver o que vai dar. Há muita conversa. Isso aí você sabe, ufologia, 99, não sei quanto, tudo é imaginação. Mas tem uma parte lá que não é. Então é preciso a gente ver. Agora, esse aí, em matéria de pesquisa ou de, vamos dizer, divulgação de fatos, são os fatos mais avançados que já apareceram até agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Examinar material de implante no corpo das pessoas, o negócio já não é brincadeira. Isso aí agora está muito concreto. Precisa examinar se isso é real mesmo. Eu estou de olho nisso. Se você vê alguma coisa, me fala. Eu desejaria saber o que se passa com isso real. O Jevaé, com a turma da ufologia, tem publicado aquela revista que é a maior do mundo atualmente, é publicada no Brasil. Mas a gente não sabe, né? Não pode ser só uma fonte que se divide, os dois lados, todo lado, né? O que eles estão falando sobre isso. Queria saber o que mais ajuda a fixar o conhecimento conscienciológico. O que mais ajuda é a vivência, a praticidade. O pragmatismo, a pessoa dá o exemplarismo, aquele negócio, princípio do exemplarismo pessoal, PEP. Isso aí que é a coisa mais séria. E outra coisa, é isso também que vai fixar, por exemplo, a TENEPS, ao FIEX, entendendo? Tudo que a pessoa já conquistou nesse corpo, nessa vida, ela vai fixar isso para o autorevezamento das próximas vidas. Agora, o Swedenborg, ele teve a recaída, né, com a ciência. Foi. Queria saber a partir de que ponto na escala evolutiva a pessoa não regride mais no conhecimento conscienciológico. Eu penso que é só serenão. Eu não ponho a mão no fogo para ninguém. Escuta, Allan Kardec teve recaída. Swedenborg teve recaída. Você está entendendo? Um monte de gente que teve recaída. Mas eles não eram despertos, né? Por exemplo, a própria Blavatsky teve recaída. Outra coisa, o Gandhi teve recaída. Você sabe que o Gandhi ia para a cama com uma parente dele, uma menina, né? Sobrinho. Como é que é isso? Tem umas coisas esquisitas em matéria de recaída. Então, mas aí eu queria saber assim, nessa vida, em cada vida humana, a pessoa vai trabalhando uma vida correspondente ao passado, né?
E aí ela acaba, muitas vezes, tendo um recesso daquele conhecimento que ela já adquiriu em função do próprio soma ou da PROEX. A partir de quando ela consegue ter uma vida humana e reunir tudo que ela sabe de conhecimento? Não, isso aí depende dela e o que ela está fazendo. Agora, quase sempre é quando ela começa a se interessar pela humanidade. Porque o problema todo evolutivo nosso é esse. Enquanto a pessoa está pensando só do egão, é uma coisa. Quando ela começa a pensar na humanidade, esquecer o egão, a coisa muda tudo. É a hora, então, que ela deixa de ser bicho. É só nessa hora que o animal desaparece. Antes disso, eu acho muito difícil. Então, por exemplo, o Heidegger, que ele estava falando lá, ele não saiu, ele não foi para a humanidade. O cara defender nazismo. Outra coisa, dentro da política, é difícil achar gente boa, que tenha assim uma visão mais ampla da coisa, visão aberta, que é aquilo que eu chamo do abertismo consciencial. É a base de tudo, né? Agora, veja se tem lógica, é isso que eu estou falando para você, porque tudo isso aí precisa de muito estudo ainda, né? A parte teática da coisa. Outra pergunta. Enquanto a pessoa não adquire conhecimento conscienciológico, então não tem como ela avançar muito na escala evolutiva, né? Não, ela avança, mas ela é limitada. Ela tem você está entendendo? Um travão. Porque, como é que vai ser? Por isso que eles fizeram os cursos intensivos. Pois é, mas a escala se isso caminhasse sem precisar de intervenção, não teria curso intervensivo. Porque a escala é muito baseada na questão da multidimensionalidade. Pois é. Mas é uma pessoa de eletronótica. O problema é a pessoa não esquecer a paraprocedência. Todo mundo esquece. Agora, por que fizeram a religião? Que era para lembrar da paraprocedência. Mas fizeram a religião para mobilizar e manipular e fazer o que bem entender. Criando só boneco de ventríloco. A religião foi feita para isso, no fim. Então o negócio não dá certo. Você está entendendo? Aí outra coisa, por que o Pontes não conseguiu chegar ao parapsiquismo através da intelectualidade? Ele estudava demais. Então, mas ele estudava demais o processo de direito. Agora ele era totalmente siderado com o processo, ele era especializado em direito. Ele examinou dentro do direito, ele tinha a cosmovisão do direito. Ele viu que ele era superior à média que estava aí. Então ele falou assim, eu vou fazer aquilo que eu posso aqui dentro. Ele estava certo. Mas o tanto de dedicação a maior que ele coisa, tinha aquilo... A maior inteligência dele foi ele não ter entrado, por exemplo, para fazer obra de arte. Senão nós estamos perdidos. Ele ia desperdiçar a vida dele. O Ponte não. Ele foi correto até o fim, tudo direitinho, bonitinho. Mas eu não entendo como que uma pessoa que tem estudado tanto, ele estudava tantas horas seguidas, como que ele não entrava em estado alterado? Ele não teve a oportunidade de estudar as coisas mais avançadas. Ele estudou os jesuítas, só parou nisso. O direito não permitiu que eles saísse para outra área. Agora, o problema dele é a elaboração do pensamento dele, que era impressionante. A capacidade de elaborar o pensamento é o problema da autopensalidade. Mas uma pessoa mexendo muito com a cabeça, com a intelectualidade, não chega a algum ponto que... Não chega porque ele estava lá, ele estava destrinchando, você sabe o que é? Fazendo a dissecção do processo do direito. Agora, o direito, você já viu, é das maiores bibliotecas que existem de direito. Agora, ele entrou em tudo isso. Uma das coleções dele tem 60 volumes. Mas o nível que ele tinha de conhecimento não era um nível para ele conseguir já fazer o conceptáculo. Se você encontrasse com ele, você ia respeitar aquilo que ele está fazendo. Não dá. Escuta, você vai encontrar com a senhora, ela está aí com 70 anos. Ela é parteira desde os 15. Agora, você vai começar a falar, por exemplo, em disco voador para ela? Não conjumina, não dá. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então é a mesma coisa lá, a pessoa se especializou, ela pensa só naquilo. Entendeu? Por exemplo, eu gostava de conversar com ele e ele comigo, porque eu avivava as coisas em matéria de cultura para saber dele, saber o que eu podia aurir de conhecimento dentro do nível dele. Agora, um nível de cultura do direito, como o Pontes tinha, isso não ajudava ele a fazer o conceptáculo do amparo de função, a conseguir... Isso não... Não? Ajudava ele a fazer parecer de uma empresa aquilo que precisava, do jeito que ele fazia, que eu vi os pareceres dele, sabe? Como é que dava aquilo? O homem era uma cabeça.
Ele engolia esse povo, tudo que está aí. Eu vejo esse povo falando lá no Supremo Tribunal Federal, dá até pena, dá vontade de vomitar. Em relação com ele, eu conheci o Pontes, dá pena. E outra coisa, você vê toda a má intenção desse povo. O Pontes não tinha má intenção em nada. Ele era super correto, tudo honesto, tudo em cima do lance. A situação é muito diferente. Eu não entendo como que uma pessoa assim, o não dá, você tem que ver a especialização, você ainda não pensou nisso. O que é que eu falo da turma da eletronáutica? Tem gente super bem intencionada na eletronáutica, mas são especializados só naquilo. Olha certas pessoas, por exemplo, da informática. Não tem informatiquez, não tem a pessoa lá, a debilidade mental alerta, isso tudo existe. A pessoa é super inteligente por isso aqui, que é a especialidade dela, e super burra nisso aqui, que ela nunca estudou. Todo mundo tem fissura intelectual, ninguém sabe tudo. A pancognição é uma das coisas mais difíceis que tem, eu mesmo estou falando disso aqui. Não existe isso, a rigor, o conhecimento integral. Para nós não dá, muito difícil. Agora, ele foi eles mesmos, os colegas, admitem, foi o maior intelectual que o Brasil já produziu. E das coisas, todo mundo que eu conheci realmente foi ele. Todo mundo que eu vi. Agora, veja, não era do meu gosto. Não era a minha tendência. Você está entendendo? Não fazia o meu gênero. Você está entendendo bem como é que é? Não era. Pessoal, podemos então... O direito eu sempre até combatia, porque não é uma das melhores carreiras para a pessoa seguir aí. Podemos dizer então que faltava a ele a inteligência evolutiva? Sim, faltava. Esse ponto todo que nós falamos aí antes, faltava a inteligência evolutiva. O Heidegger, Nietzsche, Hitler, Stalin, Churchill, que foi um homem, até um certo ponto, fora de série, também faltou a inteligência evolutiva. O que falta para todo mundo é a inteligência evolutiva. Mas ele estaria... Para nós também. Nós estamos começando a levantar uma perquezinha aqui, para ver. A hora que a pessoa vem fazer uma chantagem com a gente, mesmo que seja emocional, não tem inteligência evolutiva. Mas nós podemos dizer que ele estava mais ou menos na linha da Proex dele, o Pontes? Estava. Ele já estava no ponto. O povo todo que eu trabalhei perto é porque estava, porque senão não ia perder tempo. O enumerador não deixava. O enumerador falava assim, as coisas na sua vida facilita para você ter contato quando aquilo vai ser encaminhado. Se não tem, a própria vida tira você do... E realmente. Então, esse povo tudo com quem eu tive contato, eu vejo que eles estão no caminho. Agora é época dos coelhos. Como é que chama os coelhos esse período? Páscoa. Agora, veja, como é que é aquele político do Rio Grande do Sul? Está abrindo a Páscoa. É o Alberto Pasqualini. Esse aí, por exemplo, a hora que eu vi e notei que os meus amparadores estavam me levando para eu ver as coisas dele, eu falei assim, esse cara é grande. Agora o cara morreu logo, não durou muito. A mesma coisa, por exemplo, quando eu fui para o Japão, eu não sabia se eu ia fazer o curso ou não do Sakurai. Eu queria sondar, porque mineiro, né, desconfiado com o negócio todo. Quando eu cheguei lá e vi que os amparadores estavam tudo, não, é aqui mesmo que é a minha praia, entrei. Tudo assim. O Pietro Baldi, eles trouxeram, o Pietro Baldi chegou no Brasil como se fosse o salvador da pátria, o Sassamutema. Eu, desconfiado, coloquei a mão. A hora que eu vi a energia do cara, conversar com ele em casa, a gente almoçando, aquele negócio todo, é esse. O que eu pude, eu conversei com ele, vi as coisas todas, porque o homem era fora de série. Agora, o Ponte foi a mesma coisa, doutor Ponte. Há um monte de advogado que eu tive contato na mesma época, por causa das coisas da indústria lá de São Paulo, você está entendendo? Onde eu estava, com o povo todo, em família, tudo. Outra coisa, julgando carteado com eles para fazer social. Então eu sabia tudo como é que era isso. Outra coisa, ex-ministro disso, ministro daquilo, ministro que não sei o quê, tudo ali. Mas ele, eu falei, esse é fora de série. A gente via. O outro que era fora de série, mas ele também era totalmente assim, era o Dr. Billiam, irmão da dona Erna, Dr. Billiam, um cara, só a força presencial, alemão, hein? Eu estou falando dele porque ele está aqui. Ele está aqui vendo hoje. Eu vi ele aí. Hein?
Dr. Billiam. É ele que fez a grande trabalho da Antártica lá em matéria de assistência. Você está entendendo? Foi o Dr. Billiam. Ele que renovou o negócio todo, ajudou milhares de pessoas, para não falar em milhões. Agora, ele tinha uma força presencial que todo mundo via, em um alemão. Outra coisa, foi perseguido pelos negócios do nazista, foi perseguido no Brasil, ele saiu de tudo isso com uma porção de coisa, por causa do trabalho dele. E ele fez uma fundação de assistência a milhões de pessoas. Quer dizer, já havia uma fundação, mas ele é que desenvolveu aquilo. Como que uma pessoa acaba com a lavagem cerebral que ela tem de certos conhecimentos? Você está falando a lavagem cerebral que ela precisa de fazer de certos conhecimentos? A pessoa sofreu lavagem cerebral por ficar muito tempo. Ela tem que recuperar aquilo sem ódio. Então, pior é o sem ódio. Então seria assim, ó, a pessoa só superou a lavagem cerebral feita por determinados conhecimentos quando ela ajuda a combater aquele conhecimento? Quando ela ajuda a combater sabendo mais daquilo. Quando a pessoa é vítima, ela sabe mais do que o algoz. Por quê? Ela recebeu aquilo no sangue, na carne. Então ela pensa mais, ela reflete mais. A masmorra é um dos melhores lugares para a pessoa fazer auto-reflexão. Eu já falei isso aqui. É um paradoxo, mas vê se vocês me entendem. Você está entendendo como é que é? Professor. Muita reflexão minha foi na masmorra. Agora, pior, que é a melhor coisa que tem, é a hora que você vai para a masmorra inocente. Aí você tem assistência de amparador. Já pensou? Você chega numa cadeia, está lá. Quem é que tem mais assistência? É o cara que está na masmorra. Foi incrível você pensar nisso. Agora, ó, eu nas cadeias que a gente fazia assistência na época do espiritismo, eu vi um caso desse. O cara era inocente. A hora que eu cheguei lá, eu senti aquele banho de energia com as coisas todas. Eu falei assim, esse cara é inocente, ele está aí, não devia estar aqui. E realmente depois eles constataram, o cara era inocente mesmo. Mas ele passou anos na cadeia, igual aqui no Brasil, né? Aquele negócio de erro, né? Erro judiciário. Agora aqui uma pergunta. Entendo que ao obter uma nova informação, formo uma nova sinapse. E quando vivencia a experiência, produz novas sinapses ou parasinapses. É isso mesmo, é por aí mesmo, você está certo. O caminho é esse. Agora, o problema é o seguinte, eu te desejo que você arranje nessa vida 1 milhão de sinapses novas, só do ponto de vista multidimensional. Que é a paraneosinapse. Essa que é a boa, né? Aproveitando, fala um pouquinho de pancognição e em paralelo com a pangrafia. A pangrafia é um fenômeno que reúne todos os fenômenos parapsíquicos simultaneamente. Com isso, a pessoa que passa pelo fenômeno começa a ter uma visão de conjunto cosmovisiológica como nunca teve antes. Se aquilo persiste, com o passar do tempo, aquilo vai persistir, aquilo fica habitual com a pessoa. Então a tendência é ampliar o leque fenomenológico do fenômeno. Se no início eram 2 ou 3, no passar do tempo vem uma série de fenômenos, chega num certo ponto que começa a acontecer coisas que transcendem os atributos conscienciais, mentais e parapsíquicos da própria pessoa. Que é aquilo que eu falo, chega num ponto que o problema é só o serenão que vai entender. Agora, isso é a pangrafia. Agora, a pancognição é aquele conhecimento que eu acho que quem tem é só consciência livre. O serenão está caminhando para isso, mas nós ainda não sabemos como é que é. Essa pancognição, para a gente acessar e usar do jeito que precisa, nós temos que estar fora do cérebro. Então não pode existir mais cérebro. Então, por exemplo, aquele negócio da ficção científica, que o cara morreu lá do outro planeta, então tinha uma mesa onde tinha o cerebrão. Ele era só aquele cérebro, não existia mais corpo, não tinha nada. E ele comandava todo mundo ali pelo processo telepático do cérebro dele. Até um certo ponto é isso que é a consciência livre. Então, a pancognição é um processo da consciência livre, que nós não entendemos. Agora, quando a gente fala pancognição, a gente usa para mostrar
Esse conhecimento cosmovisiológico que a gente obtém, por exemplo, não só com a pangrafia, que ainda é fraca, mas com o fenômeno da cosmoconsciência. Que é, entende? A cosmoconsciência, então, sim, aí a coisa é diferente. Que é a consciência cósmica, aquele fenômeno da expansão do processo da consciência. Aí é que é a nossa pancognição de pobre, a pequena, a reduzida, a acanhada. Hein? É um trailer, é um pré-requisito para chegar lá. Então, tudo que nós fazemos, por exemplo, vamos pensar bem. Olha só, quando você adquire a holofilosofia, ou seja, a filosofia do universalismo, você começa a combater a autocorrupção. Então você vai caminhar para a incorruptibilidade. Essa incorruptibilidade leva você, cedo ou tarde, a fazer a interassistencialidade. Isso vai levar você a OFIEX, TENEPS, OFIEX. Com a OFIEX, isso vai caminhar e levar você para a dispersidade. Mas a dispersidade você vai chegar, você vai ser desassediado, permanente, total, interassistencial, porque senão não adianta nada. Nisso aí, a pangrafia se expande. Então é o pré-requisito, isso aí, para uma pangrafia maior. A pangrafia já é o pré-requisito para a consciência cósmica. A consciência cósmica já é o pré-requisito para o conscienciês e essa telepatia mais avançada que os serenões já têm. E por aí vai. Professor. Então uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. É aquilo que eu falo sobre os fenômenos. Aqui no ar. Sim. O José Lutzenberg, todos sabem que ele começou a vida dele como comercializando inseticida, produtos químicos que afetavam o meio ambiente. E morreu como um dos maiores ambientalistas. Então foi essa evolução, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele? Foi. Agora, ó, em parte, eu não sei até quando, porque eles achavam que ele era meio bobo. Sabe? Ele era um diplomata, ele foi diplomata também, você sabe. Agora, o que se passa? Lá pelas tantas, eles achavam que ele era meio bobo. Então, por exemplo, ninguém sabe se nos negócios que ele estava fazendo, se ele não fez igual aquela Madame Curie. Você sabe aquela dona que ria, Madame Curie, que se contagiou com o negócio. Então, eles também têm dúvida se o Lutzenberg, se ele não tinha o processo disso aí. Porque eles achavam que ele era meio passado. Mas para mim, ele era brade. O povo não entende quando uma pessoa é brade psíquica. Ela pode ser super inteligente e brade psíquica. Ele era muito inteligente, esse homem. Eu não cheguei a conhecê-lo, não. Teve uma vez que eu quis conhecê-lo, mas eles falaram para mim assim, não, ele é difícil de acesso. É melhor você deixar, esquece isso. Porque eu quis conversar com ele umas coisas. Sim, porque na verdade, se a gente for analisar, houve uma verdadeira mudança de rota, né? Não, mas não é isso. Ele foi uma das grandes personalidades do século XX no Brasil, esse homem. O povo ainda não deu valor para a memória dele. Ele ainda vai ser ainda, aquele negócio sabe? Vem e volta, a espiral do retorno. Eles não vão retornar para dar valor para o Lutzenberg. Esse homem era fora de série. Mas agora tinha isso. Eu estou querendo ver um dia que vai aparecer aí uma biografia bem feita dele, para a gente ver como é que é. O que eles vão falar da personalidade dele? Porque eles falavam muito isso. Que ele era meio passado, estranho. Tinha umas coisas assim. Professor Valdo, aqui, ó. Pode falar. Obrigada. Aqui na fatologia, na terceira linha, você poderia comentar um pouco o rigor terminológico da conscienciologia? Esse rigor que nós fazemos do ponto de vista da orismologia, ou seja, da terminologia e da nomenclatura que nós usamos. Nós usamos um rigor que ele não é assim drástico, nem draconiano. Mas a gente procura mostrar que ele é lógico, que ele é racional dentro das coisas. Então, por exemplo, aquilo que eu falo, nós usamos somática, somatologia, somaticidade e por aí vai. Mental somática, mental somatologia, mental somaticidade. Isso tudo faz parte do processo da nomenclatura, da terminologia, que é a orismologia. Nós temos um certo rigor.
As pessoas que não entendem ciência não vão entender nada disso. Professor. Agora, quem entende ciência, nunca até hoje uma pessoa veio combater a nossa nomenclatura sendo pessoa da ciência. Isso eles nunca combateram. Eles combatem a ideia que essas palavras significam. Mas a semântica nossa, ninguém entrou nessa, nem a prosódica. E quando um pesquisador está lá fazendo suas pesquisas, escrevendo, e ele tem uma ideia de fazer um neologismo, então, né? Sim. O que você acha que a pessoa tem que estar mais atenta na hora dessa Não, no neologismo ela tem que estudar primeiro como é que se faz o processo da neologia, porque existe muitos processos. Olha, uma boa coisa que vai ter é você ver agora esse nosso curso que a gente vai dar. As 200 fórmulas, você vai ver como é que se faz. Porque ali está mostrando um negócio que é pior do que a criação do neologismo, que é a criação de uma técnica para mostrar como expressar, através da síntese, uma expressão compacta. Então isso aí é duro. Ó, o Antônio é que leu até agora e a Kátia. Todos os dois falaram, esse negócio é muito sério. Então depois você vai examinar, que você vai ver que ali é pior. Uma pessoa que entender aquilo, ela vai entender o processo da neologia com muito mais facilidade. Agora, é preciso de ver. Outra coisa, são 200 fórmulas fora as subfórmulas, que tem uma série de subfórmulas lá dentro. É um curso? É um curso, nós vamos dar no mês de abril. Hoje parece que eles vão me entregar já o livro com a revisão. O livro lá no original está com 350 páginas, sabe? Agora, é muito espaçado. Se fizesse uma compactação de todo o texto, devia de dar umas 150 páginas só. Mas ele tem que ser daquele jeito, porque senão o povo não entende. Eu mesmo ficaria confuso se fosse compactar tudo. Você está entendendo? Se juntar essas palavras todas. Entende? É preciso ter espaço para a gente poder entender. Professor Valdo, o conhecimento conscienciológico, ele é muito teático, né? Ele parte da teoria, ele é da prática. Sim. Pensando assim, como é que o senhor vê o futuro do conhecimento conscienciológico dentro dessa sociedade a médio e longo prazo, por exemplo, já que ele depende também da vivência, da experimentação das pessoas de modo geral? O seguinte, nós vamos continuar sendo, isso eu falo desde que nós fizemos o Instituto, eu já falava isso há muito tempo. Nós vamos ser uma micro-minoria minúscula ainda por muito tempo. A longo prazo? A longo prazo. Eu não sei quando é que vai ser isso. É tolice querer massificar o conhecimento da conscienciologia. Não é por aí que a gente vai. Por quê? Se a massificação de conhecimento avançado tivesse dado resultado, os serenões já tinham feito isso há muito tempo. A Terra sempre teve serenões, eles nunca chegaram nisso. Agora, a hora que eles decidiram, porque falaram assim, não, agora a Terra já está madura, já há um segmento da humanidade que já é capaz de entender isso. Nós já podemos infiltrar isso para o povo. É o que a gente está fazendo aqui. Criou a massa crítica, agora criou. E nós agora vamos usar essa massa crítica, mas veja, sem nenhuma esperança de massificação. Se for fazer massificação, fica do jeito que foi feito nessas questões todas que existiam, inclusive o espiritismo. Abaixa o negócio, abaixa tudo, fica por fora, faz concessões e se acomoda com aquilo que existe. Allan Kardec, por exemplo, ele errou totalmente a hora que ele passou tudo para J. Cristo. Ficou tudo dentro do cristianismo para poder defender, senão ele achava que as ideias do livro dos Espíritos não iam prosseguir. E na condição de professor, por exemplo, quando você trata de ideias da conscienciologia, de conceitos que você não vivenciou ainda, isso é trabalhado no âmbito da hipótese, né? Se o professor é da conscienciologia, ele tem liberdade de fazer e falar o que ele quiser. Se ele é da ciência convencional, ele tem que seguir os preceitos da academia e da universidade. Esquecer que existe conscienciologia. Você está entendendo? Lá, na aula dele, no currículo anual dele, no sistema das matérias que ele tem que dar, da disciplina que ele leciona. Tem que esquecer isso. Ele não pode chegar lá com a conscienciologia. Por quê? Ele está ganhando dinheiro para falar aquelas bobagens lá que tem no... Eu estou falando bobagens. A maioria é bobagem, tudo é telefonótico. É tanto que eles agora querem mudar isso tudo aí. Mas o Brasil
Desde a época do Eovaldo Lodge, que eu ia no Ministério da Educação para fundar as faculdades lá de Uberaba, isso é na década de 50, já se falava nas mudanças didáticas e de educação no Brasil. Fizeram um monte delas, não fizeram nada que prestava, está aí. Eles agora estão fazendo a melhor coisa que já apareceu em educação no Brasil são esses cursos que eles fazem, esses concursos, esses exames. Isso aí que faz Enem, não sei o que. Isso é a melhor coisa que apareceu, que mostra a realidade, inclusive dos professores, que os professores estão fracos. Então, isso tudo tem que renovar. Agora, veja, o Lula... As universidades de o Lula, geral, a gente não pode ter esperança com ele, porque ele é anarfa, né? Ele não vai fazer força com essas coisas. Tem que vir um que também não pode ser igual ao Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi um dos caras mais eruditos que apareceu para dirigir o país. Vendeu tudo, o negócio dos minérios, a coisa toda, a Vale do Rio Doce, tudo ele deu de presente, quer dizer, não se entende. Agora vem o outro que é anarfa, que é o contrário dele, logo depois dele. E outra coisa, fala que ele tem azia até para ler jornal. Quer dizer, está danado, né? Então nós temos que arranjar um do meio termo, nem Fernando Henrique, nem Lula, mas que pelo menos dá valor para a educação, para a leitura. Uma pessoa que seja leiturófila, que ela goste de ler. Isso é que nós precisamos. Professor, mais uma pergunta. Eu perdi ali, o senhor falou agora há pouco de uma personalidade que estaria aqui na condição de consciex. Não lembro o nome, mas eu queria saber qual o motivo. Existe um motivo para essa personalidade estar aqui agora na... Existia porque entrei na família, eu era da família, a gente, cara. Veio matar a saudade? Não. Extrafísica? Ele está ajudando aí uma opção de coisa que o homem dá ajuda. Eu vou só contar uma coisa dele para você. Qual era? Esse homem é que me fez fazer uma opção de coisa e trabalhar com um monte de gente para ressarcir minhas coisas no Brasil. O nome dele mesmo? Dr. Belian. B-E-L-I-A-N. Olha qualquer coisa fantástica que você vai ver quem é que foi o Dr. Belian. Existe o processo todo dele, vamos dizer, busto, essa coisa toda, tudo quanto é lado. Esse homem era fora de série. Agora, pergunta sobre a personalidade do Dr. Belian. Eles vão te falar quem é que foi. Agora, o que é que se passa? Esse homem, ele era uma senhora personalidade. Ele era um advogado. Ele ajudou muita gente, só pensava naquilo. Foi através dele e das coisas que ele fazia que eu fiquei conhecendo esses advogados, todos grandes do Brasil, ex-ministros, esse povo todo. Uma opção de gente dele, inclusive o Dr. Pontes. Agora, o que é que se passa nisso tudo? Quando ele vivia com tudo quanto era advogado em torno dele, os maiores advogados do Brasil, para acertar os problemas das empresas, que aquilo era um consórcio que mexia no Brasil inteiro. Então, o que se passa? Ele acostumou ter os colegas de advocacia com ele em torno dele. Você está entendendo como é que é? Mas ele era uma pessoa que respeitava demais o processo de parapsiquismo e o problema multidimensional. Então ele era muito bem assistido em certas coisas. As coisas que ele caminhava, tudo dava certo por causa disso. Agora, o que se passa? Quando ele dessomou, ele apareceu para mim com um monte de advogado de novo. E já estava querendo mexer nas coisas. Hoje ele está aqui, mas não está com os advogados mais. Aí eu falei com ele, Dr. Belian, isso fora do corpo. Dr. Belian, lembre-se que uma vez eu fiquei uma tarde inteira conversando com ele, só nós dois, num apartamento em Copacabana, só nós dois, que ele queria conversar as coisas comigo. Então, eu abri o jogo do processo extrafísico para ele. Mas ele já conhecia isso demais. A orientação na vida dele toda foi feita na base de parapsiquismo. Agora, então, quando ele dessomou e apareceu com aquele monte de advogado, eu falei assim, Dr. Belian, esqueça os advogados, que aí agora não vai adiantar nada. Tem que lembrar agora, o senhor tem que começar a mexer com a história, nós vamos encaminhar isso aqui, tem um benfeitor nosso aqui, que é um amparador, que vai indicar para o senhor. Aí chegou o tal Mal e encaminhou a ele, conversou com os outros advogados, que estava reunindo todo mundo de novo. Daí a pouco ele estava com o povo todo lá, para inspirar a empresa, fazer as coisas todas, o negócio da assim, esqueça que a vez já passou, agora tem que seguir.
Aí o Tomão falou assim, não, agora eu vou levá-lo para ele ver, e foi isso que aconteceu com ele, para ele ver uma parapsicoteca, isso que eu chamo de parapsicoteca, para ele ver o problema e ele se encaixar dentro do processo da Seriex, a serialidade das vidas dele. Ele hoje está aqui, mas está sabendo tudo. Pelo que eu sei, ele já esteve na Interlúdio. Agora, esse é uma cabeça, é um homem muito bom esse, fora de sério. Ele fez assistência a vida inteira calado, só através do direito. Isso não é fácil, né? Professor Valdo, pegando esse gancho que o senhor falou da parapsicoteca, na terceira linha da fatologia, o senhor fala da utopia do conhecimento total. A utopia do conhecimento total. Então, é isso que eu estou falando, é aquilo que eu disse aqui da pancognição. Então, mas nesse caso, essa utopia é para o nosso nível, mas para o serenão, para quem faz esse tipo de... Por exemplo, o problema da utopia do conhecimento total é o processo que eu chamo da mateologia. Aquela pessoa, por exemplo, que quer dominar certas coisas que ela não consegue nem chegar lá perto. Você está entendendo como é que é? Então, isso é utopia do conhecimento integral, maior, total, grandão. Isso é mateológico, é perda de tempo, não é o prioritário. O senhor fala que o serenão, ele só vai ser serenão, ele só vai sair daqui quando ele estiver dominando todo o conhecimento. Mas isso é ele com eles, é dele para os outros serenões e para a consciência livre. Ele não vem falar para a gente. Uhum. Escuta, você não vai mostrar a teoria geral da relatividade para as formigas ali de fora. Não dá. Entendi. O problema é esse. Sim. Oi. O senhor mencionou agora há pouco que o que mais chamava a atenção no processo do Pontes era a elaboração de pensamento. O que exatamente dentro da estrutura pensênica mais chamava a atenção ou mais se qualificava para ele? A capacidade de cosmovisão do direito que ele tinha. Agora, olha, ele se embaraçava com isso, que às vezes o texto dele é difícil você ler. Agora, eu vejo que a mesma coisa aconteceu com Adorno. Ele de vez em quando se embaraçava com o processo do texto dele. Uhum. Agora, o Pontes tem livro dele aí que eu desafio você. Eu te dou para você ler 2 dias, depois você vai explicar o livro todo com todos os detalhes que tem. Eu garanto que você não consegue. E, no entanto, aquilo lá tem lógica. Agora, o problema é o modo de raciocínio dele. O Pontes escrevia no mínimo e estudava 14 horas por dia. Então, com isso, a pessoa cresce demais dentro daquilo que ela faz, não tem jeito. Vai longe. E ele não tinha parapsiquismo, quer dizer, ele não saía do corpo, não tinha diversificação. Eu, por exemplo, sempre estudei demais, mas eu tenho diversificação para tudo. Eu estou aqui e não estou. Você está entendendo como é que é? Então seria... Então, a coisa é muito diferente. Sim. Agora, ele faltou foi isso. Agora, todos esses vão caminhar com isso. Eles vão caminhar agora num nível muito mais avançado. Que estão livres das coisas que eu devia de fazer. Antes, estudo é pedágio. Eles pagaram os pedágios, eu acho. O Swedenborg, o Dr. Belha, o Dr. Pontes, entende? O próprio Allan Kardec. Allan Kardec era um professor primário, mestre de escola de Paris. Um cara igual aquele, uma cabeça daquela, a lógica dele, a racionalidade, a coerência do pensamento dele. Agora, são todos cabeças que eu chamo de macrocefalia intelectual, você está entendendo? Todos esses eram. Você veja bem, o Swedenborg era considerado a maior cabeça da época, o cara mais lido que havia, maior erudito que existia na época. Eles falaram que na época dele, os livros todos que precisava de ler, ele leu todos. Isso não tem, depois dele não apareceu ninguém, assim, acabou, porque tem livro demais. O processo que se destacava dentre todos eles era nessa linha da cosmovisão. É o problema da lógica e da racionalidade, a ponderação equilibrada. Isso é que eu vejo mais sério numa consciência. Agora, não adianta nada se a pessoa tem uma ponderação equilibrada num minuto, se 23 horas depois ela está tudo pior. Numa hora ela tem, noutra hora não tem. Agora, essas personalidades não. Eles tinham isso, você está entendendo, como média de pensamento. Isso é um absurdo, se você for pensar. Qual dessas personalidades era mais taquipsíquica?
TAC psíquica, foi um que eu conheci também, o Simonsen. Simonsen. Esse foi o maior que eu vi. De todo mundo TAC psíquica eu vi. Ele era tirar o chapéu, ele desnorteava a gente. Simonsen, aquele que foi ministro. O que é? Ele falou. Mário Henrique Simonsen. Ele unia o taquipsiquismo à cosmovisiologia. Até um certo ponto, mas não é isso. O Mário Henrique Simonsen, desses caras todos, era o mais perdulário. Ele fumava, tinha opção de coisa, tudo errado nele. Mas é o seguinte, você tinha aqui um pensamento. Ele nunca viu falar naquilo. Você dá para ele. Amanhã cedo, ele daria uma conferência para o maior estudioso, melhor que aquele cara. O taquipsiquismo desse homem era um absurdo. Agora, não sou só eu que falo, não. Todo mundo fala isso. Todo mundo conheceu ele. Eu conhecia muito pouco. Eu era muito agradecido a ele, porque tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que eles me ajudaram. Eu já expliquei isso aqui. Quando eu tive que trazer um monte de livro da Europa e dos Estados Unidos, eles me tiraram na alfândega. Então eu podia entrar com os livros, porque a gente mandava os livros para cá, todo mundo roubava. Era um problema, até pelo correio na época era um problema. Então eu arranjei através deles lá, uma pessoa falou, não, mas você não pode, eu tenho que comprar. Agora, chegou um certo ponto que eu estava com vontade de comprar os livros e já deixar nos Estados Unidos em um determinado lugar. E fazer na minha biblioteca, do jeito que eu tinha no Brasil, fazer também mais uma filial lá. Aí eles falaram, não, você não pode fazer uma coisa dessa. Aí eu vim com aquela livraria enorme, uma livraiada grande, e eles me pinçaram lá, estava lá, cheguei e estava lá meu nome, professor Valdo, tal. Eles me pinçaram no meio do avião, me trouxeram. Isso tudo foi por causa do Ministério mesmo, eles permitiram que entrasse. Isso me ajudou demais, eu nunca pude esquecer esse homem. Então ele tinha uma incrível capacidade de memorizar tudo, associar e conseguir agora, acumular o problema tudo isso. é a intelecção, o modo de entender as coisas, a capacidade dele de... Isso é que eu chamo que é o taquipsiquismo mais avançado que tem, que é a elaboração do pensamento agudo, entende? Agora, ó, leia alguma coisa sobre o Mário Henrique Simonsen, veja se ele era inteligente. Agora, nós tivemos outras pessoas inteligentes, mas eu não tive muito contato. Um que eles falaram que era muito inteligente é um cara que trabalhou até em Minas, que o nome dele era Pedro Aleixo. Um cara grandão. Esse Pedro Aleixo, mas esse eu não tive muito contato. Falaram que esse aí também era uma fera. Valdo. O Nelson Carneiro era mais fraquinho, não era muito político ainda, tal. Não era bem, não, das coisas que eu sei. Aqui. Aonde que é? Aqui no... Você chegou a conhecer o Paulo Francis pessoalmente? Não. Eu só li as coisas dele. Eu vi umas coisas na época do Pasquim, que você sabe, eu morava em Ipanema, lá perto do Pasquim, aquela coisa toda, vi uma opção de coisa. Mas lá do Pasquim que eu tive mais contato foi com o Ziraldo, com o nosso, entende, Jaguar, etc. Esse povo assim. E teve aquele nosso amigo que veio aqui também, aquele que a gente teve que mandar comprar uma cerveja para ele, que era viciado. Wolf, Fausto Wolf. Mas ele era erudito também, né, o Paulo Francis? Que você ele era, mas a personalidade do Paulo é outra coisa. Ele era, assim, uma personalidade singular em matéria de pensamento. Mas ele lia demais, sabia das coisas, mas ele era muito diversificado. Ele não fixava muitas coisas. E chutava também muitas coisas. De vez em quando ele errava. Você está entendendo? Que era o jeito dele. Mesmo na época do Pasquim, eles fizeram até piada a respeito dele, porque uma vez ele afirmou o negócio, estava tudo errado. Então tem umas coisas assim na história dele. Agora, o problema dele é que em matéria de jornalismo, ele criou um espaço próprio no Brasil, até depois que ele saiu daqui e foi para New York. Entendeu? Ele era outra personalidade. Nós nunca tivemos um jornalista daquele naipe, daquele nível, daquele coturno, entende? Um patamar daquele... A gente nunca teve. E outra coisa, o que ele escrevia valia a pena a gente ler. Sempre tinha cultura no meio. E ele falava, a maioria das coisas era tudo correto mesmo. Era aquilo que ele escrevia. E ele tirava conclusões muito boas do momento, coisa séria.
E era acima da média dos jornalistas que a gente vê, assim, ou não? É o quê? Acima da média do Não, ele engolia a maioria do que está aí, né? A mediocridade toda não chegar perto dele, não. Agora, ele cresceu muito depois que ele amadureceu, que deixou o teatro, aquela coisa toda, porque ele participou de tudo isso, né? Ele era muito artista ainda, muito enrolado nesse negócio de arte. A turma do Pasquim toda era assim, muito enrolada com arte. Quem é enrolado com arte não pode aprofundar muito o conhecimento, não dá, né? A arte, ela coarta, ela corta, ela trava, ela diminui o processo, você está entendendo? Por causa do problema da emoção, essa coisa toda, é psicossoma. Isso é difícil. Valdo, ele andou aparecendo umas vezes aí, como concierge, né? Pra você, sim, né? o Paulo França é fora de série. Ele é muito bom. Uma grande personalidade. Você sabe que de vez em quando eles escrevem sobre ele, né? O povo chorando as mágoas, com saudade dele, falando. Tem vários sites. O espaço dele nunca foi preenchido. Ele deixou uma lacuna em tudo isso que existe por aí. O lugar dele nunca teve uma pessoa para substituí-lo. Até hoje. Tem várias comunidades na internet falando dele e tal. Agora, os romances dele, tudo é muito fraco, né? Ele era fraquinho nessas coisas. É o negócio da arte que eu falo. Ele não era bom. Ele era bom quando ele escrevia aquela página inteira do jornal, dando as notícias de cada dia. Aquilo era fora de série. Crítica dele também era boa, né? As críticas dele. Tem uma opção de coisa. Tem muita crítica que era certa. Mas é muita coisa, né? Que ele falava a verdade. Tem umas coisas que ele falou do Lula que ele estava certo, outras não. Que ele falou, se o Lula fosse eleito, que ia ter uma guerra civil. Uma opção de coisa nesse sentido. No entanto, o Lula saiu bem. Mas é que o Francis não pensou que teria o Fernando Henrique antes, que abriu o caminho para o Lula. Pode falar. Valdo, eu estou aqui observando todas as personalidades que você está analisando, comentando, etc., durante toda essa tertúlia. Estou fazendo um paralelo com o conhecimento conscienciológico. Estou percebendo que o conhecimento conscienciológico, ele necessariamente passa por essa capacidade que a gente tem de conviver, entender, interagir com diversos tipos de consciência. Outra coisa, perdoar e ajudar, fazer assistência. É aí que tem. A maioria desse povo todo aí, a gente teve algum contato em matéria de assistência. O doutor Beira que eu falei, tudo começou por causa de processo de assistência nosso, por causa do espiritismo que eu trabalhava. Não teria tido contato. Entendi. Então isso é muito sério, a gente tem que levar em consideração. Entende? E essa capacidade de conseguir interagir, de entender, de entrar no micro-universo de diversos tipos, que a gente vê que é um traforce seu mesmo, né? Esse especialismo na personalidade, nas personalidades. Isso aí né? é que eu chamo da aglutinação. A aglutinação, exatamente. A aglutinação interconsciencial. Eu já falei nisso aqui, faz uns 10 dias eu toquei nesse assunto. Eu ainda vou trazer, nós já temos um verbete que chama aglutinação, e tem outro que ainda não trouxe aqui, que é aglutinação interconsciencial. Agora, o que se passa? Eu parto do seguinte princípio, as pessoas são aglutinadoras ou desaglutinadoras. Então você vai ver, aquelas que são aglutinadoras é que devem liderar alguma coisa. A desaglutinadora tem que ser liderada. Então, por exemplo, numa empresa, num serviço, na política, numa instituição, essa característica tem que ser vista na perfilologia de todo mundo, a elencologia. Você tem que estudar quem é que são os protagonistas e ver quem é quem. Senão, a pessoa vai ser colocada em funções erradas. Então, a pessoa aglutinadora é essa que é o que interessa, é aquela que é a locomotiva do mundo. Você está entendendo? É a líder, é a liderança. Mas então é a locomotiva. Você está entendendo? São essas que dão o dinamismo da evolução na Terra. E ela cria novos aglutinadores, né? Ela ajuda a desenvolver. Aí vem os filhotes, ela cria filhote. Aí vem os processos. Aonde ela vai é uma explosão. Os fragmentos, então, se incorporam para fazer outros. Daí vem mais coisa, aquilo vem. O processo é geométrico. Então, por isso que a gente tem que estudar isso. Agora, eu estudei isso muito cedo. Eu era pequeno. Você está entendendo? Pelo seguinte, havia uma discussão quando eu era pequeno lá em casa, porque os professores começaram a tirar conclusão a meu respeito. Então,
a professora que dava mais aula para mim, que adicionou para mim no curso primário, 3 anos, a dona Odete Brum. Ela então, eles estavam achando que eu era daquele jeito e saía bem por causa da situação, porque eu tinha estudado mais do que os meninos antes de entrar no curso primário. Porque quando eu entrei, eles falaram que eu não precisava fazer o curso. A hora que eu participei do exame de admissão para o curso primário, porque tinha exame de admissão, para você saber qual a classe que você ia. Porque tinha a classe mais adiantada, mais atrasada, intermediária, entende? Então tinha um exame para fazer essas coisas todas, que era um monte de menino. Agora, na hora que for estudar lá, ela falou assim, não, em parte é porque esse menino, aparentemente tímido do jeito que ele está dirigindo os outros. Então, aquilo começou a mexer na história. E acabaram eles me explicando o que era aquilo. Foi aí que eu vi pela primeira vez o que era a palavra líder, que eu nem sabia. Outra coisa, naquela ocasião, lá na minha terra, eles chamavam líder em inglês, que é L-E-A-D-E-R, não é líder em português do jeito que era. Era líder em inglês. Então eu falei assim, mas por quê? Aí eles começaram a examinar, porque a professora queria saber como eu era na brincadeira. Quando ele entra na brincadeira, ele dirige alguma brincadeira, eu falo assim, não, a maioria, onde ele entra, ele cria um negócio, ele faz isso, ele faz aquilo. Até o filme, quem dirige é ele, que a gente fazia os filmes, né? Filme na natureza. Vai ver, o diretor do filme acabava sendo eu, no fim da história. Então eu falei assim, não, aí ó, tem um líder. Foi por isso que quando eles me ouviram no rádio, quiseram aumentar a minha idade para eu ser político, e eu não quis me candidatar. Você está entendendo? Agora, eu mesmo falei, não, já entrei nessa, já sofri muito em vidas anteriores, essa aqui não é para mexer nisso. Minha liderança é outra, é daqui, ó. Eu tenho que liderar os meus pensênios, que não é fácil, hein? Olha, a maior liderança que vocês precisam é do pensênio de vocês, inclusive os seus, tá, ô Djalma? É a pior coisa que tem. Claro. É o mais bravo que tem. Gente, aqui outra. A 10ª edição do livro Projeciologia, recém-lançada, é somente uma reedição ou também está atualizada em relação às anteriores? Não, é mais ou menos uma reedição só, mas ele está bem apresentado. O conhecimento conscienciológico direciona o indivíduo à cosmoética inevitavelmente, querendo ou não. Se uma pessoa começar a estudar, ela acaba batendo lá. Eu vou passar que está no horário de você. Então, as pontuações da tertúlia de hoje: votos online 16, perguntas respondidas online 6, perguntas presenciais 17, 196 assinaturas no livro de presença e 22 pessoas são praticantes da técnica da Invexis. Após a leitura dos verbetes, nós teremos os seguintes recados: Rose Salles, pela formação de autores, Flávia Guzzi, pela Cônscius, Daiane, pelo CIAEC, Rose, pelo Colégio Invisível da Cosmoeticologia e Leandro, pelos verbetólogos. Então, vamos à leitura dos verbetes. Categoria de consciência. Coerção social. Cultura conscienciocêntrica. Tema homeostático. Tema neutro. Tema nosográfico. Boa tarde a todos. Eu gostaria de passar para vocês hoje a programação do primeiro módulo de formação de autores, só para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha no curso, tá? As aulas que a gente vai ter serão, princípios da obra conscienciológica. Então, o que caracteriza uma obra como conscienciológica? O que é um livro conscienciológico? A diferença dele para um livro da ciência convencional, da SOCIM. Posicionamento do autor. Então, assim, o que é necessário? Quais são as posturas ideais ou as posturas mais, otimizadoras para a pessoa realmente, assim, se posicionar perante a obra dela, perante o desassédio do seu livro, perante o que ela quer deixar nessa vida intrafísica. Graça Pensene e GESCOM, a gente tem uma pessoa, que é o Hernani Brito, que já está há mais de 15 anos pesquisando esse tema e está escrevendo um livro sobre Graça Pensene. Plano da obra. O que é o plano da obra? Como você faz o planejamento da sua obra? Qual é a estrutura de um livro? E aí nós teremos atividades, campos da escrita, bioenergia, prática bioenergética com o EPICOM,
tá certo? Dinâmicas interativas. Então, são várias atividades. Esse é só o primeiro módulo, são 7 módulos. Em cada módulo são várias atividades teórico e práticas, né? É um curso, assim, que já tem uma cultura, é a 5ª turma. E ele vai se iniciar agora no dia 20 de março. Então, as pessoas interessadas, por favor, procurem a recepção do CAEC ou enviem e-mail para unescom@unescom.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Só um minutinho da sua atenção. A gente quer avisar vocês que agora a Conde está ministrando o curso da Recim aqui no CAEC e nós temos vagas nas turmas de domingo à tarde e terça e quinta à noite. O valor são R$60 por mês e quem já faz outra dinâmica aqui no CAEC também tem desconto, tá certo? E em abril também teremos o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. Nós tivemos o Telepsista Cobaia, o curso foi um sucesso e a gente vai estar trabalhando agora com foco na reciclagem existencial. A professora Luinara vai estar participando, que tem um curso sobre esse tema, então aproveitem para aprofundar a reciclagem existencial e a reciclagem intraconsciencial. Tá ok? Maiores informações também na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos a participar de 3 atividades inéditas que vão acontecer no feriado de Páscoa, 11 e 12 de abril. Uma das atividades já foi citada pelo professor Valdo, que é o curso Mega Pensene Trivocabular. Então, o curso vai ser ministrado por ele, a ideia é trabalhar a capacidade de síntese a partir da construção do Mega Pensene Trivocabular. Outra ideia também é fazer o lançamento do livro do professor Valdo, outro livro, né, que chama Manual dos Mega Pensenes Trivocabulares, também nesse final de semana. E a última atividade será a prova da imagística. Então, essa é uma atividade diferente, ela foi sugerida numa visita extrafísica do Serenão Australino na primeira semana de dezembro. Então, ele esteve visitando o professor Valdo e fez a sugestão dessa prova. Então, o que consiste a prova? Serão 200 mesas, cada mesa terá um objeto e cerca de 200 alunos. Cada aluno, recebendo um objeto, terá 3 horas e meia para estabelecer cerca de 200 relações ou correlações a partir daquele objeto. Então, qual que é a ideia? Trabalhar a memória, avaliar a cultura da pessoa, a associação de ideias, né? E uma série de outros atributos mentais. Então, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade para participar, pode passar ali na recepção. O valor dessa atividade é R$200, até amanhã, a partir de segunda-feira, aí o preço já não está mais na promoção, aí já sobe. Então, todos estão convidados. Convido a todos para a 10ª imersão na Cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia. Esse evento ocorrerá lá no campus do IPC em Saquarema, de 1º a 3 de maio. Quem quiser maior informação, esse folder já está lá na recepção do CAEC. Muito obrigada. Pessoal, um último recado. Quem escreveu verbetes e ainda não retirou com a gente, nós estamos ali naquela sala para entregar para os neoverbetógrafos, tá? Então, nós estamos ali para que cada um possa retirar o seu verbete. Para amanhã, o verbete é Cultura Conscienciocêntrica, que ganhou com 29 votos. Uma boa tarde a todos, até amanhã e obrigada.